Bom dia, a paz de Jesus esteja contigo. Vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 8, versículo de 1 ao 15. Naquele tempo, reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear a sua semente, uma parte da semente caiu no longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que as ouvem. Mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra de Deus com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sobre o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de Deus hoje, especialmente nesse mês da Bíblia, vem falar da importância desta palavra de Deus na nossa vida. Muitos são os que ouvem a palavra de Deus, mas poucos são os que conseguem compreender e muito menos são os que conseguem pôr a palavra de Deus em prática nas suas vidas. Pois são muitas as situações, assim como Jesus fala nessa parábola, que nos tiram a palavra do nosso coração. Primeiramente, o inimigo, que através das coisas que nos oferece, tira de nós o efeito desta palavra. Através das preocupações do mundo, através da busca pela riqueza, através da busca pelo poder, através das coisas materiais, essa palavra de Deus nos é arrancada do nosso coração e não produz o fruto que deveria produzir. São tantas as situações, aqueles que começam com alegria, o entusiasmo na palavra de Deus, mas logo desanimam, porque as dificuldades muitas vezes pesam. São tantas e tantas e tantas situações que poderíamos aqui elencar. Mas nós precisamos, não somente nesse mês da Bíblia, usar esta ferramenta que nós temos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem um poder de transformar a nossa vida. Por isso que eu insisto todo dia com esta reflexão, com este momento, para que nós possamos ouvir esta palavra de Deus e colocar em prática, para que possamos produzir os frutos e em grande quantidade para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo. Que peçamos a esse Jesus que nos ajude a ouvir, viver e transmitir esta palavra de Deus. Desejo a você um excelente sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.